Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, essa é a primeira live que eu realizo. Estou gozando do meu merecido período de férias, mas a obrigação de evangelizar me impele a aproveitar todo o tempo que me resta nesta vida para anunciar o nome de Cristo, para proclamar o seu evangelho. Ai de mim se eu não evangelizar. E essa tarefa incumbe principalmente aos sucessores dos apóstolos, os bispos. E eu me perguntava, antes de entrar no período de férias, que assuntos eu poderia abordar nesse tempo de férias, pelo menos uma vez por semana. E depois de ter rezado, me veio à mente o seguinte: falar sobre a igreja nossa mãe, a igreja que nos gerou e nos gera em Cristo, que nos alimentou e nos alimenta com o pão da palavra, os sacramentos, a igreja que nos protege, que nos orienta, que nos defende, que nos ampara, que nos conduz para o céu. E me veio a inspiração, digamos assim, para falar sobre as notas características da igreja, que são 4. A unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade da igreja. Eu explicarei no decorrer desta live e nas outras 3 que se seguirão o significado de cada uma dessas notas características da igreja. O assunto é oportuno, o assunto é candente, apaixonante, e vocês vão perceber que ele suscita muitas dúvidas nas pessoas sobre esses tempos difíceis, de confusão doutrinária, de aqui, ali e acolá perplexidade no seio da mesma igreja, pelas coisas que acontecem não somente fora dela e que atentam contra ela, que são uma ameaça à igreja, mas também aquilo que acontece dentro dela. Coisas que são ditas e feitas que não poderiam jamais ser ditas ou feitas, e que chocam, e que escandalizam, e que causam uma dor tremenda no seio do povo de Deus. Nesse sentido, eu queria que aqueles que desejarem manifestar suas perguntas, aqueles que quiserem interagir comigo no final de cada live, já a partir dessa primeira, poderão enviar suas perguntas para este mesmo site, o YouTube. Ali, no último vídeo que nós publicamos, www.youtube.com, Força de Deus, por Dom José Francisco, e no vídeo número 236, o último vídeo que nós postamos, formule a sua dúvida. E a minha equipe, lá em Brasília, Wellington e seus assessores, a minha equipe vai mandar para mim
para o meu WhatsApp e aqui eu vou ler as perguntas, garanto que não vou citar o nome de ninguém, e vou tentar responder a essas perguntas. Dessa forma, a live terá uma participação não apenas minha, mas também de vocês todos. Eu pediria somente que as perguntas fossem relacionadas ao tema. Hoje, sobre a unidade da igreja. Creio a igreja una. Domingo que vem, creio a igreja santa. Daqui a 15 dias, creio a igreja católica. E depois, a igreja apostólica. Tá bem assim? Então, se no decorrer da nossa exposição surgir alguma colocação, alguma dúvida, alguma inquietação, escreva para no último vídeo, 236 do nosso canal, e a pergunta vai chegar aqui em Alagoas, onde eu me encontro de férias, e sua pergunta será colocada e tentarei respondê-la. Nós professamos no símbolo niceno-constantinopolitano, que é o símbolo? É o credo, que é o resumo das principais verdades em que acreditamos, nós cristãos católicos. Chama-se símbolo porque é o resumo. Símbolo é a realidade que une, que congrega numa única coisa, num único substrato, um conjunto de coisas. Por isso, o papel do símbolo é unir o símbolo da nossa fé, o símbolo da fé é o credo que nós recebemos dos apóstolos. Chama-se niceno-constantinopolitano porque é a síntese das principais verdades definidas pela Igreja nos 2 primeiros concílios ecumênicos. Concílio ecumênico é a reunião de todos os bispos da Igreja. Ao longo da história da Igreja, tivemos 21 concílios ecumênicos. Os 2 primeiros aconteceram na cidade de Niceia, atual Turquia, no ano 325. O segundo concílio aconteceu na cidade de Constantinopla, hoje Istambul. Niceia foi em 325, Constantinopla foi em 351. E aqui está o credo, que nós recitamos pelo menos 2 vezes ao ano, Natal e Páscoa, Vigília da Páscoa e celebração do Natal. É o símbolo mais longo, onde aparecem essas 4 notas características da Igreja. Vamos então ao símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, Ele e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém. Bem, aqui está o símbolo niceno-constantinopolitano. Eu citei este símbolo porque nele aparecem as 4 notas características da Igreja. Creio a Igreja una, santa, católica e apostólica. Essas são chamadas, na teologia, de notas características da Igreja. O que é uma nota? Uma nota é, no sentido vulgar, popular do termo, é uma realidade em que você faz uma pontuação. Anotar significa colocar no local uma realidade onde ela fica impregnada, fica marcada, fica assinalada, fica registrada. Notificar uma pessoa é dar para essa pessoa uma nota. A nota é uma realidade que evidencia uma característica, uma qualidade. A nota é um atributo. A Igreja tem 4 notas, a Igreja tem 4 qualidades, a Igreja tem 4 atributos que caminham sempre unidos. Não se pode separar a unidade da santidade, nem da catolicidade, nem da apostolicidade. A Igreja sempre será, ao mesmo tempo, una, santa e católica e apostólica. Não se pode falar de uma nota sem supor e exigir as outras. Porque uma explica, completa, evidencia a outra. As 4 ou caminham juntas, ou do contrário, não se compreende direito o mistério da Igreja. Então, feita essa introdução, vamos àquilo que a Igreja ensina sobre ela mesma no que toca à unidade. O que é uma coisa una? Única. Uma só. Deus Todo-Poderoso quis uma única Igreja. E aqui é impossível não citar, logo no começo da nossa live, a frase de Jesus no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Jesus utiliza o pronome possessivo, feminino, singular, minha. Ele não disse minhas. No capítulo 10 do Evangelho segundo João, Jesus diz: e haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho, um só pastor. Então, na Escritura, antes de falarmos, e mais para frente vamos falar, Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, igrejas protestantes, etc., os cristãos escandalosamente divididos, na Escritura, aqui na Santa Palavra, nós temos indiscutivelmente o desejo de Deus de instituir uma única igreja. Jesus não instituiu várias, 2 ou mais igrejas. Jesus quis uma única igreja. Essa, portanto, é a primeira nota característica da igreja. É a primeira pergunta, então, que se deve fazer quando a questão é... Veja, eu acho que não é bem colocada a questão. Qual é a igreja dentre as atuais fundada por Jesus? Bem, nós católicos já sabemos a resposta. Mas eu penso que antes de formularmos esta pergunta, é importante que a colocação seja feita aqui.
no dado revelado, na Escritura Sagrada, qual é a vontade de Deus quanto ao número de igrejas ou ao número de igreja. Trata-se de uma igreja só ou de várias igrejas? A pergunta deve ser colocada aqui e não em outro lugar. Então, unidade é um dado bíblico para a igreja. Não é um dado inventado pela Igreja Católica como se arvorasse para si algo que não lhe pertencesse e dissesse, bem, para nós mantermos os nossos filhos dentro da igreja, nós precisamos inventar isto. Nada disso. A fonte, a origem da questão é a Escritura e presente a vontade de Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou minha, única igreja. Avancemos um pouco e agora vamos explicar por que ela é una. A igreja é una por 3 motivos. Ela é una por causa da sua fonte, que é uma só. Ela é una porque o seu fundador é um só. E ela é una porque a sua alma, o seu espírito é um só. A fonte é a Trindade. O fundador é a segunda pessoa da Trindade. E a sua alma é o espírito do Pai e do Filho, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vejam que a razão de Jesus ter querido fundar e ter fundado de fato uma única igreja é porque não existem 2 ou mais fontes de onde haveria de proceder a sua igreja, mas uma única fonte. Um só Deus, uma única igreja. Esse único Deus é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqueles que um dia haveriam de integrar a igreja seriam do Pai, filhos, do Filho, irmãos e servos, e do Espírito Santo, templos. Uma única fonte. O supremo modelo e princípio deste mistério, diz o Catecismo da Igreja Católica, é a unidade na Trindade das pessoas, de um só Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. A razão de a Igreja ter sido querida por Cristo como uma só é, antes de tudo, a Trindade. Segunda razão, o seu fundador. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, diz o apóstolo Pedro no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Um só Redentor. Um só sacrifício eterno e definitivo consumado no Calvário. Por um único Cordeiro imolado. Um só fundador, um só esposo, um só Senhor, um só resgatador, Cristo Jesus. E também, assim como todo o corpo é animado por uma única alma, a igreja é animada por um único Espírito. Nós não recebemos o espírito de escravidão para viver no temor, mas recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos a Deus pelo nome de Abá, Pai.
Isto em Romanos capítulo 8. Mais para frente, o apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 2, diz que nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, animado por um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. Portanto, a unidade e dentro dela a unicidade, a igreja é una porque não é dividida, porque não é fraccionada, porque não está quebrada, porque a vontade de Deus é que não houvesse seita. A palavra seita significa parte, aquilo que se quebra, aquilo que se destaca do todo. Essa não foi a vontade de Deus ao instituir a igreja. Não passou pela cabeça de Jesus criar uma igreja e depois de ter criado, instituído esta igreja, de ter dividido esta igreja em pequenas igrejas. Isso é vontade dos homens. Não foi a vontade original de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é importante pontuar que a questão irrelevante, absolutamente irrelevante, de qual o nome oficial da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não tem nome oficial, como aqueles que são dados, ou que nós dizemos quando o filho da gente nasce e nós somos obrigados a ir ao cartório. José Ferreira dos Santos, esse vai se chamar, e a partir daí, do registro no cartório, o nome dele vai ser esse. Não. A Igreja Católica, a Igreja de Cristo, ela não tem um nome que nosso Senhor Jesus Cristo disse, é assim que eu quero que a minha igreja se chame. Não. A igreja tem notas características. A igreja é uma realidade misteriosa e, enquanto tal, ela não pode ser definida, circunscrita em um nome, até porque nosso Senhor Jesus Cristo não se preocupou com isso, em nomear a sua esposa. Ele simplesmente a amou, entregou-se por ela, quis essa igreja antes que o mundo fosse criado, preparou-a na história da criação e da salvação, e ela atingiu o seu ápice, todos os elementos de eclesialidade, a palavra de Deus, os sacramentos, a caridade, os dons do Espírito Santo, os apóstolos, os sacramentos, os sacramentais, o povo de Deus, etc. Tudo isso foi revelado, instituído e revelado, atingiu a plenitude na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na instituição da Eucaristia, na véspera de sua paixão, e foi consumado no Calvário, onde foi realizada entre Cristo, o esposo, e a igreja, a esposa, o único, o eterno, o definitivo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, agora nós precisamos avançar ainda na questão do nome. Vocês já ouviram algumas pessoas quase que bibliólatras, ou seja, adoradoras da Bíblia, fundamentalistas, que fazem esta pergunta? Prove na Bíblia que o nome da Igreja de Jesus é Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, a questão aí está muito mal colocada. Se Jesus não deu um nome para a sua igreja, mas quis uma única igreja, é porque a questão do nome foi considerada irrelevante para Jesus. Você, então, querer descobrir na Escritura algo que não foi essencial para Jesus, ou seja, algo que não brotou dos lábios de Jesus, da vontade de Jesus, você está querendo forçar a barra. Você está querendo que Jesus diga o que ele não considerou necessário dizer.
Afinal de contas, o que é importante para Jesus e, portanto, para nós? Saber que ele instituiu uma igreja e, de fato, instituiu? Ou procurar descobrir aquilo que Jesus não se interessou em nomear, que é o nome para essa igreja? Quando a gente quer forçar Jesus a dizer aquilo que ele não disse, quando a gente quer encontrar aquilo que não pode ser encontrado, porque Jesus não quis que nós encontrássemos, porque isso é irrelevante. Então, o nome oficial, por assim dizer, está em Cristo e nas notas características da igreja que ele instituiu. Sim, nossa igreja é santa, católica, apostólica. O romana não é nota característica da igreja, mas é um desdobramento da apostolicidade da igreja, uma vez que um dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos, aquele a quem Jesus entregou, confiou a tarefa de pastorear o seu único rebanho, São Pedro, e nele os seus sucessores, São Pedro morreu em Roma. Então, que fique bem claro esta questão boba de tentar descobrir o nome oficial da Igreja de Cristo na Bíblia. Nome oficial. Nome oficial não existe. Não existe porque Jesus não quis. Poderíamos até devolver de forma jocosa. Igreja não sei de quanto das tantas. É o nome oficial lá no CNPJ. Prove onde está na Bíblia. O tiro sai pela culatra se a questão é apresentada por alguns protestantes, que nem chegam ao cúmulo de dizer uma coisa dessa. E os nomes de não poucas denominações protestantes são os mais estapafúrdios. Portanto, diante das notas características da igreja, santidade, catolicidade, portanto, esta questão irrelevante do nome da igreja, de tentar descobrir na Bíblia o nome exato, se não for esse com todas as letras, como aquela igreja se autodenomina, ela não é a verdadeira Cristo. Isso é uma discussão completamente descabida à luz da palavra de Deus. A igreja de Cristo tem características. Jesus nunca nomeou a sua igreja além dessa palavra, igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que se busca, o que se deve buscar na revelação, é precisamente isso. Quais as características desta igreja? Que elementos, que predicados, que atributos Cristo Jesus quis conferir a ela? Isto sim, una, santa, católica e apostólica. Agora avancemos para um outro dado muito significativo que deve ser considerado quando o assunto é a unidade da igreja. A diversidade. A palavra diversidade, que significa diversas coisas, várias coisas, muitas coisas, ela integra a unidade da igreja. A igreja é uma só, mas isso não significa dizer que ela só tem um carisma, um dom, uma cultura, uma tradição, um espaço geográfico onde ela precisa e deve permanecer. Não, de forma alguma. Desde a origem, e já nos livros revelados, nós percebemos isto. A igreja, que tem origem
num povo bem preciso, o povo judeu, num território bem preciso, a Terra Santa, Israel. Depois de Pentecostes, já no dia de Pentecostes, ela se abre para uma gama imensa de povos, de culturas, de tradições, de línguas, e isso já se revela no dia de Pentecostes, quando se achavam em Jerusalém judeus oriundos de pelo menos 21 lugares, os mais diferentes do ponto de vista das culturas, das tradições, das línguas, das etnias, e eles abraçaram a fé. Depois, quando a igreja começou a ser perseguida, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e na Galiléia, os cristãos se espalham pelo mundo antigo, pelas diferentes regiões do Império, onde comunidades cristãs são fundadas. Filipos, Tessalônica, Éfeso, Colossos, dentre tantas outras cidades, e cada uma dessas comunidades conserva seus costumes, suas tradições, suas diferenças naquilo que não é essencial no tocante à fé. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Aqui está a causa da unidade da igreja. Para além da diversidade cultural, linguística, diversidade de tradições, de hábitos, de costumes, todos em diferentes lugares professam. Os discípulos de Cristo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Também nos dias de hoje, uma diocese católica romana da Austrália, ela tem seus costumes próprios, tem o seu jeito de celebrar, de rezar, de cantar, tem seus hábitos alimentares, tem suas tradições seculares, muitas delas imemoriais, mas professam uma única fé, um único credo, celebram os mesmos sacramentos, vivem segundo os mesmos mandamentos, recitam as mesmas orações que os cristãos católicos de todas as outras dioceses do mundo. Unidade e diversidade. Diversidade e unidade. Não são palavras antagônicas. Unidade naquilo que é essencial. Diversidade naquilo que é acidental. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que diz: nas coisas essenciais, vivamos a unidade. Nas coisas acidentais, postulemos a liberdade. Mas em tudo, vivamos a caridade. Agora vamos buscar os vínculos da unidade. O que é um vínculo? É aquilo que une. Uma coisa vinculada à outra é uma coisa unida à outra. A unidade da igreja se vincula como? Quais são os elementos que não permitem que na Igreja Católica se haja a fracção, se haja a divisão, se haja a quebra, se haja a separação? Acima de tudo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, a caridade é o vínculo da perfeição.
se existe uma coisa que fortalece a unidade da igreja, é a caridade. Por isso que o seu antônimo, o ódio, agrada tanto ao demônio. A disputa, a rixa, a separação, a divisão, é algo tão caro ao diabo. Porque são realidades que afrontam, que comprometem, que fragilizam, que debilitam a unidade da igreja. Então vamos aos 3 vínculos de unidade da igreja. Quais são esses elementos que consolidam tanto, garantem tanto a unidade da igreja? Primeiro, uma só profissão de fé. Aquela que nós recebemos dos apóstolos. O símbolo niceno-constantinopolitano que eu acabei de citar. O credo. Uma só fé. Nós não temos o direito de professar outra fé, de acreditar em outras realidades fora desse conjunto de verdades que está consignado no credo. Uma só fé. Depois, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Um só culto. Uma só liturgia. O culto comum para todos. Os mesmos sacramentos, 7, não menos nem mais. Esse é o segundo vínculo de unidade. Terceiro vínculo de unidade. A sucessão apostólica pelo sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. O que é sucessão apostólica? É aquela realidade, por vontade divina, por vontade do próprio Jesus, pela qual a graça que o Senhor Jesus conferiu aos apóstolos, tendo Pedro por pastor, por líder, por cabeça do colégio apostólico, a graça do pastoreio do rebanho, a graça do ensino autoritativo da igreja, a graça do sumo pontificado, que perdurou nos apóstolos pela imposição das mãos deles. Esta graça passou para os seus sucessores e sucessivamente deles até os tempos atuais. Cristo Jesus quis uma igreja que estivesse, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses e na carta aos Efésios, capítulo 2, de 19 a 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo por pedra angular. Então, uma só fé, um só culto, uma só sucessão apostólica. Esta sucessão apostólica é e permanece ininterrupta, desde os apóstolos até os bispos no momento presente, pois cada bispo que ainda peregrina nesta terra recebeu a graça do episcopado mediante a imposição das mãos de um sucessor dos apóstolos em comunhão com o bispo de Roma. Por isso, a válida, ilícita ordenação episcopal ocorre quando, em comunhão com o bispo de Roma e por ele autorizado, um legítimo sucessor dos apóstolos impõe as mãos e professa, e profere, e recita a oração consecratória, que é a forma do sacramento da ordem no grau do episcopado. Aqui estão, portanto, os 3 vínculos de unidade na sua diocese, na sua paróquia, ou em qualquer diocese, ou em qualquer paróquia do mundo inteiro. Qual? Professamos o mesmo credo, celebramos o mesmo culto, estamos vinculados na unidade de comunhão, de afeto e comunhão
efetiva também com o pastor de nossa diocese, que é sucessor dos apóstolos, garante, portanto, da apostolicidade e da unidade da Igreja, e este, por sua vez, está em comunhão com todos os bispos do colégio episcopal, os 4.900, talvez 5.000 bispos, espalhados no mundo inteiro, em comunhão e sob o Santo Padre, que é sucessor do apóstolo Pedro. Aqui estão os sinais da unidade da Santa Igreja. O vínculo da unidade da Igreja se manifesta, sobretudo, nessas três realidades. Agora cito uma frase do Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que precisa de uma explicação. A única Igreja de Cristo, vejam o que a Igreja Católica diz sobre ela mesma. A única Igreja de Cristo é aquela que o nosso Salvador, depois da ressurreição, entregou a Pedro com o encargo de a apacentar, confiando também a ele e aos outros apóstolos a sua difusão e governo. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Alguns teólogos chegaram a dizer que essa frase, e precisamente esse verbo, subsiste, a única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, era o sinal de que a Igreja Católica não se considerava mais a única Igreja de Cristo, mas apenas uma das muitas Igrejas de Cristo. Como se Jesus, voltando ao assunto do início da nossa conversa, como se Jesus, ao instituir a Igreja, não quisesse uma. Mas isso o concílio não disse. Isso é uma ilação gratuita. Até porque o início do parágrafo, e aqui estou citando a Lumen Gentium, que é citada literalmente no parágrafo 816 do Catecismo da Igreja Católica. A única Igreja de Cristo. Por que o concílio optou pelo verbo subsistir? Porque fora da Igreja de Cristo, da única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, há elementos que não podem ser negados, como elementos que agradam a Deus, elementos queridos por Deus, mas que, por causa da divisão, estão fora da Igreja Católica. Eu dou um exemplo. Palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não existe apenas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda que Martinho Lutero tenha tirado 7 livros do Antigo Testamento, chamados deuterocanônicos, e, portanto, a Bíblia de todos os protestantes tem 7 livros a menos que a Bíblia dos católicos. São 7 livros apenas do Antigo Testamento. São 7 livros apenas do Antigo Testamento. Mas é inegável que são livros inspirados. Outro elemento da única Igreja de Cristo, que existe fora da Igreja Católica, a oração. O Espírito Santo que anima e que realiza prodígios em outras denominações cristãs não católicas. Nesse sentido, é até correto dizer que há, em grau menor, subsistências, ainda que em grau menor, repito, nessas denominações. Mas na Igreja Católica, é a porção da única Igreja de Cristo, é a única Igreja de Cristo, que leva todos os elementos de santificação, como queridos por nosso Senhor Jesus Cristo. Na Igreja Católica existe a Eucaristia. No protestantismo não existe. Lutero se afasta da Igreja Católica e nega a Eucaristia como sacrifício. Nega a Eucaristia como sacramento.
Então, no protestantismo, existem elementos de salvação, mas não todos os elementos de salvação. Na Igreja Católica, todos os elementos de santificação estão presentes como queridos por Cristo, e nós professamos isto. Eis porque o concílio optou pelo verbo subsistir. A única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Foi uma forma que a Igreja encontrou para dizer a única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Ela conserva na Igreja Católica todos os elementos de santificação, mas fora da Igreja de Cristo, cristãos que pertencem a denominações que não estão em plena comunhão com a Igreja de Cristo, têm verdadeiros elementos de santificação, instituídos, queridos por Deus Todo-Poderoso. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pensemos no sacramento do batismo. Dentre os protestantes, em qualquer denominação protestante, onde se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é verdadeiro sacramento. Se uma pessoa é batizada com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fora da Igreja Católica, e se converte ao catolicismo, ela não é batizada de novo. O batismo é válido. Portanto, é um válido elemento de santificação. A caridade, a bondade, a generosidade, a oração, os carismas, a palavra de Deus, são elementos que nós não podemos dizer que não são elementos instituídos por Cristo, queridos por Cristo. O decreto do Segundo Concílio do Vaticano sobre o ecumenismo, chamado Unitatis Redintegratio, diz: só pela Igreja Católica de Cristo, que é meio geral de salvação, é que se pode obter toda a plenitude dos meios de salvação. Reparem que o próprio concílio se encarrega de amarrar aquilo que a Constituição Dogmática Lumen Gentium diz a respeito do subsiste em só pela Igreja Católica de Cristo, que é meio geral de salvação, é que se pode obter toda a plenitude dos meios de salvação. Isso quer dizer que a plenitude dos meios de salvação encontra-se só na Igreja Católica. Os 7 sacramentos, os 10 mandamentos, o credo, a oração dominical, todos os livros revelados, todos os livros inspirados, os 73 livros. Mas outros meios de salvação, ainda que incompletos, existem fora desta porção da única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. Agora vamos falar das divisões. Onde há pecado, aí se encontra a multiplicidade, aí se encontra a divisão, aí se encontra a ruptura, aí se encontra o esfacelamento. O primeiro pecado da história da humanidade leva o homem a não se entender com a mulher a não se entender com o homem, e ambos entram em conflito. A mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Diz Adão a Deus, que pergunta: onde estás? Por acaso comeste do fruto da árvore que eu te proibira de comer? E quando a mulher é interpelada, ela coloca a culpa na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Ninguém assume seus erros, um coloca a culpa no outro. Esta é a causa da divisão na igreja. Dentre todas as causas da divisão, nós temos 3 que são as mais dolorosas, que são as mais trágicas. Há muitas causas de divisão. O ódio
a rixa, a murmuração, o fuxico, a deturpação, a injúria, a calúnia, a difamação, o disse-me-disse, a despeita, a mágoa. Tudo isso pode contribuir para acirrar os ânimos, para afastar as pessoas, para dividir as pessoas, para esfacelar a túnica de Cristo, para emporcalhá-la, para fragilizá-la, para sujá-la, para desfigurá-la. E não é o momento aqui de falarmos de todas as causas, mas eu citaria 3, até porque é o Concílio Vaticano II quem cita, com o Catecismo da Igreja Católica, as causas mais graves que ferem a unidade do corpo de Cristo: a heresia, a apostasia e o cisma. O que é a heresia? Heresia é a negação formal de uma verdade revelada, definida pela Igreja como dogma, para ser crida por fé divina e católica. O herege nega o dogma. Uma verdade definida pela Igreja para ser crida por fé divina e católica. Exemplo de heresia: Jesus não está presente na Eucaristia. Outra heresia: Jesus não é Deus. Outra heresia: eu não acredito no purgatório. Outra heresia: eu não acredito na Imaculada Conceição. Eu não acredito no purgatório. Eu não acredito nesta verdade que a Igreja Católica diz que é um dogma. Eu não acredito na Santíssima Trindade. Eu não acredito nessas verdades dogmáticas propostas pela Igreja. Isso é heresia. E causa uma chaga tremenda, além do escândalo no seio do povo de Deus, de alguém que nega o que a Igreja professa como verdade definida, para ser crida por fé divina e católica. Isso pode levar os pequenos, os simples, a praticar a mesma coisa, a acreditar na mesma coisa. Hereges dentro da Igreja. A história da Igreja está repleta de exemplos de leigos hereges, religiosos hereges. Martinho Lutero foi um deles. Padres hereges. Ario, o fautor do arianismo, que negava a divindade de Cristo, é um exemplo. E também bispos hereges. Sim, muitos na história da Igreja. O que é particularmente triste, um sucessor dos apóstolos dentro da Igreja, negando o que a Igreja sempre pregou, sempre acreditou, e ensinando os outros a acreditar naquilo que a Igreja sempre condenou ou nunca professou. Segunda ferida da unidade: apostasia, que é a negação completa da fé. A apostasia é muito mais do que heresia, porque se a heresia nega uma ou mais verdades da fé, mais um ou mais dogmas, a apostasia nega todos os dogmas, nega todo o credo, nega completamente a fé da Igreja. Tivemos bispos apóstatas, padres apóstatas e leigos apóstatas. Os exemplos, infelizmente, nos tempos atuais, não deixaram de acontecer. Terceira ferida da unidade é o cisma. O cisma é a negação de estar em comunhão com o Papa, de se submeter a ele como pastor visível da Igreja, e a negação de estar em comunhão com os fiéis que estão em comunhão com ele. Cisma. Heresia, apostasia e cisma. Esses 3 delitos são tão graves que a Igreja os pune de forma automática
Punição automática é aquela em que a pessoa, na hora em que está cometendo o delito, já está sendo punida pela igreja pelo próprio fato de cometer o delito. É punida sem nenhum processo. Punição automática. Ou seja, punição late sententia, uma expressão em latim que significa de sentença já proferida, de sentença já feita, de sentença já realizada na hora em que o delito está sendo cometido. A Igreja Católica reconhece que fora dos seus limites existem muitos elementos de santificação e de verdade, como aliás eu já disse ainda há pouco. No protestantismo existem elementos de santificação que nós não podemos negar. A palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, os dons do Espírito Santo e outros elementos visíveis. E diz o Catecismo da Igreja Católica que o Espírito de Cristo se serve destas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude da graça e da verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos estes bens provêm de Cristo e a Ele conduzem, e por si mesmos reclamam a unidade católica. Eu pediria então aos católicos, com essa live, um discernimento bem claro, bem nítido. Não se pode satanizar as denominações cristãs não católicas, como se nelas não houvesse nada que toca aos meios de santificação. Não é verdade isso. Existem muitos elementos de santificação fora dos limites visíveis da Igreja Católica no mundo protestante. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 819. Sim, é verdade. Como também é verdade que existem elementos que nós não podemos aceitar como verdadeiros quando se ataca Nossa Senhora. Quando são atacados os sacramentos da Igreja Católica, os ministros da Igreja Católica, quando são negados os dogmas da fé católica, as verdades definidas e propostas pela Igreja para serem cridas por fé divina e católica, quando são negadas, eu não acredito, nossa denominação não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia, não acredita no purgatório, não acredita na confissão, não acredita na devoção aos santos. Isso nós não podemos aceitar. Isso não é elemento de santificação, é ensino equivocado. Isso não corresponde à vontade de Cristo. Portanto, nem 8, nem 80. A vontade de Jesus não é que a única igreja de Cristo seja esfacelada, continue a ser esfacelada, permaneça dividida. No capítulo 17 do Evangelho, segundo João, Jesus reza por aqueles que são seus, reza pela Igreja de Cristo para que seja uma só coisa, para que eles sejam uma só coisa. Eu em ti e tu em mim, e eu neles, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus reza pela unidade da Igreja. O ecumenismo, portanto, é vontade do Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo João. Ecumenismo que não significa colocar todos num balaio, esquecer as diferenças, misturar, confundindo o certo com o errado, relativizar dogmas, permitir a recepção dos sacramentos a quem não está em comunhão com a fé católica e a quem não professa a fé católica. Isso é um delito grave chamado de comunicatio in sacris, comunhão nas coisas sagradas, isso é proibido. O protestante não pode comungar, porque não professa a fé católica. Quem não professa integralmente a fé católica não pode receber o sacramento da Eucaristia, porque não está
na plena comunhão com a igreja. Por outro lado, há determinadas situações em que, por razões graves e observados certos requisitos, os sacramentos da igreja podem ser administrados a quem não está em comunhão plena com a Igreja Católica, mas o seu credo professa os mesmos sacramentos que nós professamos. É o caso, por exemplo, dos ortodoxos. Você vai a um país onde tem uma denominação ortodoxa, não tem ali um templo. Eles professam os 7 sacramentos e nós reconhecemos que os 7 sacramentos que nós celebramos, eles conservam, por conservarem a sucessão apostólica, celebram os mesmos sacramentos. E naquela situação, eles não têm onde celebrar a Santa Missa e tem uma missa católica que está sendo celebrada ali. A fé sobre a Eucaristia deles é a mesma que a nossa. Eles celebram verdadeira, válida. Com tantas dificuldades nessa primeira live, e eu creio que as dificuldades aqui não são tanto por culpa minha, mas o local onde eu me encontro talvez seja o problema de internet, ou talvez alguma coisa que eu não esteja sabendo, mas eu penso que é hora de nós concluirmos essa nossa primeira live sobre essa primeira característica da igreja. E antes de começar a olhar as perguntas que chegaram, eu devo dizer que isso interpela muito a todos nós nesses tempos muito difíceis que nós estamos vivendo, de exemplos abundantes de feridas da unidade da igreja. O que se escreve, o que se diz, o que se publica, que escandaliza a igreja e que evidencia que ela está fortemente, tremendamente fragilizada pela difusão de doutrinas que não são verdadeiramente doutrinas católicas. Sinais de desobediência, de divisão, momentos difíceis em que se prevalece na igreja aqui, ali ou acolá, tudo menos humildade, menos unidade. Isso, sem dúvida, mexe muito conosco. Rezar pela unidade, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um único credo, a única celebração divina do culto, e um culto bem celebrado, segundo as normas litúrgicas, único critério de ação que são os mandamentos da igreja, uma única oração, uma igreja não desfigurada, uma igreja que conserva a tradição dos apóstolos, que celebra uma única fé, que não se desvia do único caminho que é Cristo, na fidelidade às 3 fontes da revelação, a Escritura, a tradição e o magistério. Creio que lutar por isso, defender isto, hoje é imperioso na igreja. Tudo o que escapa disto, está fora disto, não condiz com a unidade da igreja, antes a ameaça profundamente. Vamos olhar então aqui agora, espero que tenha chegado. E já temos aqui a primeira pergunta, feita por uma paroquiana da paróquia militar de Santo Expedito, e diz o seguinte:
Tenho uma dúvida já pertinente ao tema proposto para essa primeira live. Eu não queria colocar a dúvida durante a live porque envolve polêmica. Acredito ser mais sensato perguntar por aqui. É sobre as divisões dentro da nossa igreja na atualidade. Sobre todas estas linhas de pensamento que vão aparecendo e que para mim se parecem muito com as heresias, com o protestantismo, com os pentecostais. Há grupos que, embora pareçam fazer parte ao mesmo tempo, me parece que se destacam. E ela cita aqui 2 grupos dentro da igreja, eu não vou citá-los. Também há correntes de tradicionalismo, às vezes exacerbado, meio jansenista, que pregam a sede vacante e contra tudo que veio após o Concílio Vaticano II. Aquela história de missa nova, missa tridentina, pregam que os sacramentos nas missas novas não têm validade. Aliás, alguns pregam isso sobre a missa em si. Enfim, o que está acontecendo com a nossa igreja una? Eu respondo. Ela está sofrendo ataques impiedosos de Satanás, que atende também pelo nome de diabo, que é aquele que divide. No âmbito do culto divino, você tem a Sagrada Liturgia, que deve ser celebrada com os livros litúrgicos aprovados pela Igreja. Quando o homem ignora a obrigação que ele tem de celebrar como a Igreja celebra, e ele começa a criar criatividade agressiva, grosseira, sem critérios, fazendo do culto uma papagaiada, uma celebração profana, incluindo elementos, impondo o seu gosto, culturas, músicas, aspectos, atos, palavras que desfiguram o verdadeiro sentido da liturgia. Aí você tem um ataque impiedoso do inimigo para desfigurar o culto divino. E essa é a forma terrível de afastar as pessoas da igreja, de tirar a fé das pessoas. O mesmo se diga do ensinamento. São Paulo, no início da carta aos Gálatas, diz que aquele que ensinar, ainda que seja um anjo, um evangelho diferente daquele que foi ensinado, seja anátema, seja excomungado. O indevido ensino, o herético ensino, o distorcido ensino do evangelho na igreja, a caricatura de evangelho que se prega, levando as pessoas à perplexidade, ao escândalo, à revolta, à indignação. Quando o ministro da palavra, seja na liturgia ou fora dela, se torna instrumento de ideologias, de partidos políticos, quando a instituição igreja se torna palanque, se torna instrumento para veicular aquilo que divide, aquilo que separa, quando a igreja, na pessoa de alguns dos seus representantes, age como instrumento de um partido, de uma corrente filosófica, ideológica, partidária, levando assim os fiéis à perplexidade, ao escândalo, ao estupor, que em muitos casos leva as pessoas a se afastarem da igreja. Tudo isso existe. Também os ataques daqueles que se recusam
a aceitar na linha da hermenêutica da continuidade, que a Igreja tem e celebrou 21 concílios ecumênicos, todos eles válidos, e me refiro explicitamente ao Concílio Vaticano II, negar o santo sacrifício da missa, ou a missa como sacrifício, como celebrada pela Igreja, seja no rito ordinário, seja no rito extraordinário, a negação de estar em comunhão com o Papa como legítimo sucessor de Pedro, qualquer que seja o Papa, para além das limitações humanas e pontuais de todos eles foram frágeis, de São Pedro até o atual pontífice. O que está acontecendo com a nossa Igreja são essas realidades dolorosas e dramáticas que nós não podemos negar. Também tem acontecido na Igreja uma certa mentalidade permissiva que busca legitimar o que a palavra de Deus sempre considera pecado. Em Isaías capítulo 5, versículo 20 se diz: ai daqueles que ao mal dizem bem e ao bem dizem mal. Ai daqueles que ao doce dizem é amargo e ao amargo dizem é doce. Quando se prega que não é mais pecado aquilo que a Bíblia diz que sempre foi pecado, isso é um ataque de Satanás. Isso é um escândalo dentro da Igreja. O que está acontecendo com a nossa Igreja? Bem, aqui e ali, não em todos os lugares, crise de identidade de alguns dos seus membros. Talvez por uma deficiente, por uma escandalosa, por uma inaceitável teologia que se infiltrou dentro da Igreja. E esta, a Igreja de Cristo, precisa mais do que nunca voltar às origens, redescobrir sua fidelidade a Cristo, à Escritura, à grande tradição e ao magistério da Igreja, fontes seguras da nossa fé, e verdadeiramente fazer uma limpeza dentro da Igreja. Precisamos. É um dever de todos nós, e particularmente dos bispos, não permitir que a Igreja de Cristo seja desfigurada, seja descaracterizada na sua doutrina, na sua liturgia, na sua forma de rezar, e redescubra a necessidade da coerência com as origens, da fidelidade a Cristo, primando por uma catequese verdadeiramente alicerçada nas fontes da revelação, Escritura, tradição e magistério, seminários com bons, fiéis e preparados professores que transmitam a verdadeira, única e imutável doutrina da Igreja, possibilitando assim uma primorosa formação dos seus seminaristas, propedêutico, filosofia e teologia, seminaristas com uma clara identidade sexual masculina, que amem a Igreja, possibilitando assim, após esse período de formação, sacerdotes piedosos, zelosos, que amam a Igreja, que se imolam por ela, que pregam o que a Igreja sempre prega, homens todos de Deus e todos do povo, bispos fiéis a Cristo e à Igreja, que de fato primem nas suas dioceses pelo zelo, pela liturgia, pela formação dos seus sacerdotes, pelo bem do povo de Deus, pela prática da caridade, cuidando para que a Igreja de Cristo, no dizer do apóstolo Paulo, seja sem mancha, sem mácula, toda pura, assim a ser apresentada a Cristo quando deixarem esta vida. Alegro-me em dizer que há sinais positivos, aqui, ali e acolá, em muitos lugares do mundo, de que esses desafios, essas dificuldades estão sendo enfrentados com dignidade, com maestria, com heroísmo, não sem sofrimento, não sem perseguição, porque Jesus diz
pelo apóstolo que aqueles que quiserem viver piedosamente haverão de sofrer muito, haverão de sofrer muitas perseguições. Isso é o que está havendo nesses períodos difíceis, muito difíceis. Os problemas verdadeiramente existem dentro da igreja e é inegável que nós passamos por essa dificuldade, que por outro lado não é maior do que a providência divina, do que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus que sempre suscitou bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, santos, em períodos periclitantes da igreja, não deixará a sua única igreja, a sua única esposa desassistida. Espero ter respondido a essa questão e vamos agora a outras questões. Estou vendo aqui que talvez pelas dificuldades, pelas interrupções que nós tivemos durante essa live, a primeira sempre a possibilidade de quebras, de interrupções, etc. Oxalá, na próxima, a gente não tenha essas pequenas interrupções. Eu penso que já é hora de concluir esse nosso primeiro encontro. Deus abençoe e cumule você e sua família de muitas graças. Espero encontrá-lo no próximo domingo com o tema A Igreja é Santa. Algumas pessoas dizem que a igreja é santa e pecadora. A igreja não é pecadora, a igreja é só santa. O pecado existe dentro da igreja, mas não praticado por ela. Pois uma coisa é a igreja enquanto instituição, a igreja enquanto realidade fundada por Cristo. Outra coisa são os pecados que alguns membros da igreja cometem. Vamos tratar da questão da santidade da igreja. Deus abençoe sua vida e até o próximo domingo, se Deus quiser.